Bom dia, paz do Senhor a todos, vocês da Igreja Batista Renovada, Ministério Aviva e daqueles que nos acompanham pela internet. Vamos para mais um devocional diário, mais uma porção de maná. Pega aí, meu filho, porque Deus está mandando maná para nós, a palavra viva do Senhor. Eu quero ler com vocês Evangelho de Marcos, no capítulo 12, a partir do verso 28. Aproximou-se dele um dos escribas que o tinha ouvido discutir, e sabendo que lhe havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal de todos os mandamentos é esse: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. O segundo é: amará o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Respondeu o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e não há outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as suas forças, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, disse-lhe: não está longe o reino de Deus. E ninguém jamais ousava perguntar-lhe nada. Interessante, esse escriba, ele acabara de ouvir Jesus falar a respeito, no capítulo anterior, da ressurreição. Era um tema muito discutido entre os judeus da época. Linhas teológicas e religiosas. Mas aqui o interessante é que havia uma outra discussão entre os rabinos, até hoje existe, qual é o maior dos mandamentos. E Jesus aqui mostra e resume, por exemplo, todo o mandamento da lei de Deus em dois. Aqueles 10 mandamentos que a gente ouve, ele resumiu em dois. Que realmente, se nós analisarmos, é isso que acontece. Pois os 5 primeiros fala e trata do meu relacionamento com Deus. E os 5 últimos trata do meu relacionamento com o próximo, com o ser humano, com aqueles que estão próximos de mim. Então, vamos começar aqui com o primeiro, que ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, alma, força, entendimento, e entender que só há um Deus. Nós precisamos, primeiro, entender esse princípio: amar a Deus sobre todas as coisas. Se nós tirarmos Deus do seu trono, pode ter certeza, o outro falso Deus sentará no lugar. E isso, em toda a história da humanidade, nós podemos ver. De todas as maneiras, conforme o andar da humanidade. Por exemplo, o sexo fora do casamento, o sexo fora dos padrões de Deus, é a mesma coisa que a antiga Vênus, a deusa da orgia. Uma pessoa que se coloca e se dedica exclusivamente, por exemplo, um grande industrial, a sua indústria, não que não possa ter, ele está adorando a Vulcano, o deus do ferreiro. A disputa, guerra de poder e de egos, de guerra de poder, de ego, eu sou melhor que isso, que aquilo, eu tenho mais conhecimentos do que o outro, etc. Está adorando a Marte, o deus da guerra, e assim vai. Nós vemos que as coisas não mudam. Então, o Senhor coloca aqui, primeiro ponto, para entendermos: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Vou pegar aqui uns exemplos, pegar aqui essa régua. Vamos amar a Deus sobre todas as coisas. Uma linha de ligação entre o eu e Deus, entre o inferior e o superior, entre o menor e o maior. São um mandamento, um resumo dos 5 primeiros mandamentos. Vamos pegar essa outra reguinha aqui. E amar ao teu próximo como a ti mesmo. Somos todos iguais perante o Senhor e precisamos amar o próximo.
No livro de Tiago, nós vemos que a fé sem obra é morta. E tem gente que acha, principalmente nesse período agora que estamos passando de pandemia, e vem no coração a questão de ajudar o próximo, e realmente devemos fazê-lo, sem sombra de dúvida. E distribuir cesta básica, distribuir alimentos, distribuir o que for preciso, é uma causa muito boa. Porém, esse negócio não vai parar sozinho. Nós precisamos entender que precisa haver um equilíbrio e estar baseado no principal, que é o amor de Deus, que é esse aqui. Quando nós equilibramos aqui, nós vemos algo que já é conhecido nosso. Então, nós precisamos entender esse princípio de Deus na nossa vida. O Senhor proporcionou essa pandemia, proporcionou tudo isso para que a gente venha entender um princípio de amar ao próximo como a nós mesmos. Faça aos outros aquilo que você quer que faça com você. E temos que tomar cuidado com as pequenas coisas, coisinhas pequenas que nos derrubam. Então Deus está deixando esse período para que a gente possa aprender uma coisa importantíssima. Temos noção da coletividade. O homem é um ser social, nós não somos feitos para viver isolado. Então nós precisamos entender que às vezes o que eu faço, o que eu tenho que fazer para o outro, ou deixo de fazer qualquer coisa, vai afetar o coletivo. E no coletivo eu estou inserido tanto para que as coisas melhorem, quanto para que piorem. Eu vou pegar um exemplo aqui, rapidinho. Certa vez, numa revista, eu vi uma reportagem falando a respeito da coletividade. E a pessoa citou um exemplo de um condomínio. Um pequeno condomínio de casas, e havia ali uma única ligação de água. Então, todos usavam e depois era repartido pelo número de casas. E o gasto deles e o consumo deles era muito alto. Sempre a companhia de água chamava, falava, deve ter algum vazamento, alguma coisa, porque não é possível, o consumo de vocês é muito alto pelo número de casas. E todos usavam e ninguém se preocupava com o outro. Até que, numa reunião de condôminos, resolveram fazer o seguinte, então vamos separar. Fizeram uma ligação individual para cada casa. O que aconteceu? O consumo, o gasto que cada um tinha caiu. Porque aí vem a consciência. Quando estou para fazer com todos, eu acho que eu posso esbanjar, olhar só para o meu umbigo e fazer aquilo que é melhor para mim, somente para mim. Deixa os outros e esquecemos que o resultado afeta a todos. Então que nesses dias você possa parar, pensar e analisar. Pequenas coisas que fazemos, posicionamento, nesses dias, pense na coletividade. Não pense só em você, porque coisas e atos que fazemos agora vai refletir num todo. Então, que possamos entender que faz parte do grande mandamento de Deus. Amar a Deus e tê-lo um único Deus, ter um único Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Faça para os outros, em suas pequenas atitudes, aquilo que você quer que façam para você. Tenham todos um bom dia.